Capítulo 17 do livro Filosofando se encontra na página 226. Já vimos o tópico 1, o conceito de política, o tópico 2, poder e força, 3, institucionalização do poder do Estado, tópico 4, Estado e legitimidade do poder, o 5, regimes democráticos, o 6, vivemos uma democracia, o 7, áreas de exercício democrático, e estamos vendo agora o tópico 8. O tópico 8 que trata justamente do poder, os desvios do poder, totalitarismo e autoritarismo. Na aula passada nós vimos o totalitarismo, exemplo do Estado nazista, do fascismo italiano e do stalinismo soviético. Vimos suas principais características. Na aula de hoje, nós vamos tratar do regime ou do modelo do autoritarismo, que também é um desvio do poder, ou seja, é contrário ao poder democrático. Esse conteúdo ele se encontra na página, olhando aí no seu livro, na página 235. Na primeira coluna, nós vamos encontrar ali então esse subtítulo do item 8, regimes autoritários. Regimes autoritários costumam ser indevidamente identificados como se fossem sinônimos do regime totalitário. Então, regimes autoritários costumam ser indevidamente identificados como regimes totalitários. O que há de comum entre eles é o cerceamento a liberdades individuais em nome da segurança nacional, o recurso à massiva propaganda política, à censura e a um ativo aparelho repressor. Isso é o que existe de comum entre o regime autoritário e aquilo que a gente viu anteriormente, que são os regimes totalitários. Entretanto, nos regimes autoritários, que são o que nós estamos vendo agora, nos regimes autoritários, não há uma ideologia de base que sirva para a construção de uma nova sociedade. Não existe. Se lá no totalitarismo soviético, no totalitarismo nazista ou no totalitarismo fascista, existe uma forte componente ideológico, aqui não, né? Também não existe mobilização popular que lhes dê suporte. Ao contrário, em vez de doutrinação política e incentivo ao engajamento ativista, como ocorria, por exemplo, na Alemanha nazista com a juventude hitleriana, nos regimes autoritários prevalece a despolitização, que leva a uma apatia política, como um desvalimento político. As pessoas não são motivadas politicamente, porque eles acham que não vai adiantar nada, tudo vai continuar como sempre. Sem contar a questão do medo, que desestimula a atuação política independente. A ação violenta de quem ocupa o poder leva a este medo, e o medo desestimula, então, a participação política. Sempre que possível, esses líderes eles querem manter a aparência de democracia. Para manter a aparência de democracia, eles permitem a existência de partidos de oposição, embora atuem apenas formalmente enquanto o partido do governo figura como mero apêndice do poder executivo. É o que ocorreu no Brasil, por exemplo, durante o período da ditadura militar.
existiam dois partidos, PMDB e Arena. Mas esses dois partidos, eles tinham um relacionamento bastante confuso para que a população entendesse ser uma posição de oposição. O governo autoritário também posiciona militares na burocracia estatal. É outra característica. Em vários setores são colocados em cargos chaves oficiais das Forças Armadas que são integrantes também da elite econômica para que essa elite se veja contemplada e os seus ideais econômicos, os seus ideais continuem a ser administrados pelos indivíduos que são componentes do seu Estado. Foi o que aconteceu por ocasião do golpe militar em 1964, que impôs o regime autoritário no Brasil durante 2 décadas. Na América Latina, outros países passaram pela experiência autoritária, como foi o caso do Chile, o Uruguai e a Argentina. Também vão passar por experiências de caráter autoritário. Esses regimes políticos, eles não têm legitimidade, uma vez que impostos pela força e mantidos por ela. Eles recorrem, ou eles mantêm o poder pelo medo, pela força, não pelo desejo da população de manter aquele estado de coisa. Quando alguém quer se levantar contra esse Estado, eles são reprimidos de forma violenta, onde ocorrem violações de direitos do cidadão, como tortura, morte e o desaparecimento daqueles que ousavam pensar diferente do Estado. Artistas, jornalistas, religiosos. Não estou falando aqui em guerrilha comunista, não estou falando aqui em levantes de guerrilheiros. Estou falando de indivíduos que produziam cultura, que produziam arte, que produziam literatura e que passaram a ser perseguidos, e alguns deles foram mortos, torturados pelo regime, né? Isso criava medo de participar, né? No livro de vocês traz ali as atrizes Eva Tudor, Tônia Carreiro, Eva Vilma, Leila Diniz, Odete Lara, em passeata dos artistas do teatro contra a censura. Essa foto de 1968, mostrando que a classe dos artistas, ou quem fazia cultura, tentava se contrapor a este regime ou provocar uma reflexão na população sobre que tipo de país eu desejo. E foram reprimidos de forma violenta. E assim, 2 décadas perduraram este regime autoritário no Brasil. Nos outros estados, nos outros países da América Latina, também tinham modus operandi, um jeito de ser muito parecido com este. O outro tema que nós vamos analisar agora é a religião e a democracia. Creio que ter uma religião, todos nós temos. A religião, ela é uma dimensão humana de busca por transcendência. Se olharmos a história da existência humana nesse planeta, nós veremos que sempre o homem buscou o sagrado, a sua religiosidade. Essa busca no sobrenatural para explicar os fenômenos para os quais a ciência não tem explicação.
No parágrafo seguinte aqui, as autoras do livro vêm dizendo que, nesse instante, o que nos interessa é perguntar sobre a extensão e os limites da participação de grupos religiosos no poder civil. Ou seja, vamos refletir um pouquinho. Será que eu devo escolher alguém para exercer uma função pública porque ele é desta ou daquela religião? Será que ao propor uma lei, eu devo propor uma lei fundamentado ou que eu use como argumento a minha crença religiosa? Dizer que isso não é permitido por Deus? De que quem faz tal coisa não é de Deus? A história, ela nos mostra que governos já exerceram poder buscando impor o pensamento único. Às vezes, com o predomínio do aspecto ideológico, como ocorreu com o nazismo, que impunha o racismo, de Hitler, ou a perseguição de Stalin aos dissidentes do sistema soviético, e eram severamente perseguidos e punidos. Mas isto vem antes deste momento. Um dos episódios de intolerância tratados pelos historiadores é a Noite de São Bartolomeu, ocorrida na França no século XVI, com o confronto entre católicos e protestantes. Isso fundamentado na intolerância religiosa, querendo impor uma crença, um jeito de ver. Nos séculos XVIII, nós vamos falar agora sobre a laicidade. O que seria isso? O Iluminismo, ou o período da Ilustração, o conceito de laicidade do governo adquiriu importância nos debates filosóficos e políticos. Mas isso não significa que, a partir da modernidade, não houve mais tentativas de interferência religiosa nas decisões políticas. Isso ocorre todos os dias, em todos os momentos. Grupos de pessoas muito bem intencionadas, às vezes crentes de que estão fazendo o melhor para o país ou para todos, tentam criar leis ou criar regras que sejam derivadas da sua crença religiosa. Mas o Iluminismo, ou o Estado moderno, ele inaugurou essa separação, a separação do Estado e Igreja. Quando eu falo aqui dessa separação do Estado e Igreja, não estamos falando de desprezo pelas religiões. Não é isto. Pelo contrário, um Estado laico é o Estado que vai garantir que diferentes tipos de religião possam coexistir de forma harmônica, tranquila, como participantes da sociedade civil, sem que os seus direitos sejam o quê? Desrespeitados. Seria a sociedade em que o evangélico, o católico, o protestante, o espírita, ele poderá exercer a sua religiosidade. Só que para que isto ocorra, eu não posso, de maneira alguma, impor uma religião sobre a outra. Vários estados já fizeram isto, que seriam os governos o quê? Teocráticos. Nós vimos lá que o governo teocrático ele é legítimo quando aceito pelo povo. Na atualidade, nós temos governos teocráticos. Nós tivemos no passado do Egito, o Egito dos faraós, por exemplo, que era um estado teocrático. Mas na atualidade nós também temos estados que são estados teocráticos.
né? Quando nós falamos em Estado teocrático, geralmente nós somos lançados para analisar o fundamentalismo islâmico, como se fosse a única possibilidade de governo teocrático. Mas não é a única. Se nós olharmos, por exemplo, para o período da Idade Média, nós veremos um Estado teocrático querendo impor o cristianismo aos povos islâmicos. Vejamos aqui exemplo de 2 países islâmicos que se tornaram estados teocráticos, que foi o Afeganistão e o Irã. O Irã, por conta do regime dos Ayatollah Khomeini, né, que foi uma revolução que ocorreu ali em 1979, que restaura as leis do Alcorão e coloca essas leis como obrigatórias. Com base nessas leis do Alcorão, eles passam a proibir tudo aquilo que eles chamam de cultura ocidental. Proíbe a música, jogos, cinemas, controle nos vestuários ocidentais. Então, todo um controle do Estado. Outro exemplo vivenciado foi o exemplo do Afeganistão, que era um país de maioria muçulmana. Eles já tinham se modernizado ali na década de 60. Olha, só para ter uma ideia, as mulheres frequentavam a universidade, tinham direito a voto e de ser votada, exerciam profissões liberais como advogadas, dentistas, médicas. Quando chegou em 1995 até 2001, o Talibã assume o poder e impôs restrições, provocando um retrocesso, impedindo as mulheres de estudar, destinando elas apenas a atividades domésticas. Esses exemplos servem para mostrar como o país do Oriente Médio, que iniciava um processo de laicização da política e dos costumes, foram obrigados a retomar princípios fundamentalistas. Então, esses governos teocráticos e o fundamentalismo religioso, que aparece no seu livro aí na página seguinte, aqui uma definição do que seria esse fundamentalismo religioso, são ameaças constantes à democracia. Né? Seja esse fundamentalismo islâmico, seja esse um fundamentalismo cristão, eles são ameaças e desafios que a democracia vai precisar sobrepor. Né? A análise das características da democracia nos deixa entrever a força e a fragilidade deste regime político. Força porque é condição de expressões humanas em plenitude devido ao caminho aberto pela liberdade e ao esforço para alcançar a igualdade. Fragilidade, porque ao defender a liberdade, a democracia convive com a ameaça destrutiva que surgem em seu interior e que já conseguiram se expressar em momentos de triste lembrança, como nos governos totalitários. Atualmente, vê-se ainda que a ameaça do terrorismo tem feito governos ferirem garantias de liberdade e privacidade em nome de maior segurança. Aliado a esse retrocesso, a intensificação de bombardeios em áreas dominadas pela ISIS talvez seja indício de que o ideal democrático tem ficado mais distante. Se olharmos para o nosso país hoje, veremos grupos de fundamentalistas religiosos, de repente, saindo para a rua, através de protestos, atacando templos de religiões afro-brasileiras, gerando uma instabilidade e o risco de que esses grupos se adonem do poder
é muito grande. Por isso, só cidadãos conscientes, devidamente instruídos politicamente, poderão perceber as ameaças que hoje rondam a nossa democracia. Muito bem, nossa aula de hoje está terminada por aqui. Cabe a vocês agora fazerem as atividades que serão propostas logo depois desse vídeo.